Amém. Vamos abrir Carta de Paulo aos Gálatas e vamos ler a sua última sessão. Gálatas, capítulo 6, dos versos 11 ao 18. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 11 ao 18. Diz assim: Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Pai amado, obrigado, Deus, por essa porção da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a concluir o estudo dessa carta. Ajuda-nos, Senhor, a meditar nas considerações e conselhos finais de Paulo e na mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, eu te peço. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas incapacidades, Senhor, eu peço que o Senhor fale com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Chegamos ao fim da carta. Se você acompanhou pelo menos a maior parte, e se você já leu a carta aos Gálatas toda, você vai se lembrar que o assunto central dessa carta é a liberdade que o Evangelho traz. Uma liberdade que não é qualquer liberdade, mas é uma liberdade das tentativas de autojustificação. O Evangelho nos liberta dessa tarefa de tentarmos nos justificar diante de Deus, porque isso é impossível. Então, o Evangelho é justamente o fato de que Deus enviou o seu Filho para que cumprisse no nosso lugar aquilo que deve ser cumprido, obediência perfeita, e ele fosse morto pelos nossos pecados. Então, a parte que precisa ser feita, foi feita por Cristo. Então, eu e você somos justificados diante de Deus pela fé no Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a liberdade, é esse o assunto da carta. Só há dois tipos de religião no mundo. Embora haja vários nomes, várias origens, várias culturas, vários rituais, vários sacrifícios, só existem dois tipos de religião no mundo. Uma é a que diz que o homem pode se salvar e deve salvar a si mesmo. A outra é a que reconhece que o homem precisa ser salvo. Então, você pode olhar ao longo da história da humanidade, ao longo de várias culturas, se você for um estudioso de religiões, você vai ver que toda e qualquer religião nesse mundo, que não o cristianismo bíblico, ela vai se pautar no fato do ser humano estar construindo um caminho até Deus. Seja por meio de ofertas, seja por meio de rituais, seja por meio de sacrifícios. O ser humano estará, por meio de suas obras, buscando a aproximação da divindade. E isso é em todos os tempos, em todas as culturas.
com as suas diferenças, mas o cerne é esse. Somente o cristianismo bíblico ensina que o ser humano não pode salvar a si mesmo. Somente o Evangelho nos diz que o ser humano não tem como se justificar diante de Deus. E precisa então ser salvo, precisa que alguém o socorra, precisa de um Salvador que faça aquilo que ele não pode fazer. Somente o cristianismo bíblico nos ensina isso. Paulo estava enfrentando uma forma dessa falsa religião, quando os judeus ditos convertidos chegaram lá na Galácia, nas igrejas da Galácia, dizendo: olha, Jesus é realmente o Cristo, Jesus realmente é o enviado de Deus, mas não basta crer nele, é preciso cumprir a lei, é preciso se circuncidar, é preciso fazer as dietas, é preciso cumprir o calendário de festas. Então esses falsos mestres se infiltraram nas igrejas da Galácia para poder trazer de novo sobre os gálatas, que haviam sido libertos pelo Evangelho, trazer de novo sobre eles o peso da tentativa de autojustificação. O próprio judaísmo acabou se tornando uma falsa religião. Por quê? Porque eles não entenderam que sempre foi pela graça recebida pela fé. Ontem nós estávamos aqui no Panorama Bíblico falando sobre o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis você já tem tudo demonstrado. Que a salvação que Deus traz, a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança de fé. E não de obras. Nunca foi o ser humano alcançando Deus, mas sim Deus indo até o ser humano. Deus foi até Abraão, Deus chamou Abraão. Abraão não estava buscando Deus, Abraão não estava construindo nada em direção a Deus, mas o próprio Deus foi até ele. E quando propôs a aliança e fez promessas a Abraão, ele só exigiu de Abraão fé. Abraão não construiu nada, não fez nada. E Deus fez tudo o que era necessário. Então Paulo agora passou a carta inteira lidando com isso, e nós vimos todos os movimentos que Paulo faz na defesa do seu apostolado, nos capítulos 1 e 2, na apresentação do seu evangelho, nos capítulos 3 e 4, e de como deve viver um cristão de fato, nos capítulos 5 e 6. Agora, ele está finalizando a sua carta, ele está trazendo os argumentos finais, e aqui ele diz algo importante, verso 11: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. O que isso nos leva a pensar? O que isso nos revela? Que até aqui, Paulo estava ditando essa carta. Paulo estava ditando essa carta para que alguém escrevesse para ele. Não era a letra dele, era alguém que estava escrevendo, ele ditava e a pessoa escrevia. Mas nós vimos ao longo da carta que Paulo escreve essa carta de maneira apaixonada, de maneira veemente, ele está indignado, ele está preocupado, ele está então muito envolvido nessa carta. Então quando chega nesse momento final, ele fala: não, me dá aqui a caneta e deixa que essa parte eu escrevo. Para que ficasse bem claro, bem nítido para os Gálatas o quanto Paulo estava empenhado em corrigir as mentiras que os falsos mestres estavam introduzindo nas igrejas da Galácia. Então ele toma a caneta e diz: agora eu vou escrever, essa parte é comigo, sou eu. Ele está mostrando o quanto ele está próximo, o quanto ele está perto, o quanto ele está envolvido com essa carta, para que os irmãos entendam: olha, é a minha vida, eu estou aqui colocando a minha vida, para que vocês possam retornar ao verdadeiro evangelho, retornar ao evangelho que eu apresentei quando estive aí. Então ele vai iniciar a sua argumentação final, que é mais ou menos um resumo de tudo que nós já vimos até aqui.
Então, o primeiro argumento que Paulo vai trazer é: os falsos mestres que estão entre vocês, os mestres judaizantes, esses que querem acrescentar coisas ao evangelho, eles não são sinceros. Verso 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vejam, Paulo pregava o evangelho da salvação pela graça, sem a necessidade das obras da lei. Esse é o escândalo do evangelho. Era por isso que Paulo perseguia os cristãos, e quando se converte, é por isso que ele é perseguido. Justamente porque ele está ensinando para as pessoas que o Senhor, o Deus de Israel, por meio de Cristo, nos libertou da maldição da lei. Isso para um judeu era uma blasfêmia. Então Paulo perseguiu cristãos por causa disso e foi perseguido pelos judeus por causa disso. Então ele está dizendo: olha, essas pessoas que estão querendo misturar o evangelho com a lei judaica, essas pessoas estão não querendo não ter perseguição, não ter problemas. Estão querendo ensinar um evangelho que fica de bem com todo mundo. Um evangelho que vai fazer você ficar bem com os judeus, ficar bem com os gentios, você vai ficar bem com todo mundo. Ninguém vai discordar da sua mensagem, porque você colocou ali elementos que agradam a todos. Paulo está alertando, eles não são sinceros, eles simplesmente estão evitando ser perseguidos. E isso também acontece ao longo da história e até hoje. Pessoas que querem tornar o evangelho aceitável, tornar o evangelho palatável, dourar a pílula, para que não haja nenhuma perseguição, para ficar bem com todo mundo. Quando, na verdade, o evangelho, ele é justamente o poder de Deus e traz escândalo para as pessoas, porque está dizendo que nós não somos suficientes. E o ser humano não quer ouvir a verdade de que não é suficiente. Então, Paulo traz esse primeiro alerta. Esses falsos mestres não estão sendo sinceros. Eles estão apenas mudando a mensagem para que possam ficar bem com todo mundo e não serem perseguidos. A segunda coisa é que esses mestres que estão mandando você se circuncidar, eles não guardam a lei de fato. A primeira parte do verso 13. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. Ele está denunciando a hipocrisia desses falsos mestres, da mesma forma que Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus, que se diziam guardadores da lei, que se diziam pessoas que cumpriam a lei, mas que de fato não cumpriam, porque não há ninguém nesse mundo que cumpra a lei na sua totalidade. Se fosse possível ao ser humano cumprir a lei, Deus não teria enviado o seu filho para morrer. Nenhum de nós iria dar o seu filho, nem que fosse necessário. Imagina sem necessidade. Vocês acham que Deus daria o seu próprio filho se houvesse uma alternativa? Vocês acham que Deus faria o sacrifício do seu filho amado, perfeito, se fosse possível ao ser humano obedecer à lei? Não faria. Ele deu o seu filho justamente porque nenhum ser humano, após a queda de Adão, nenhum ser humano tem em si os meios para obedecer à lei perfeitamente. Então, esses falsos mestres, além de não estarem sendo sinceros nas suas motivações, eles também eram hipócritas, porque diziam cumprir a lei e de fato não cumpriam. E estavam estimulando os irmãos da Galácia a se tornarem hipócritas como eles, para se circuncidarem e também não cumprirem a lei, e ficarem por aí dizendo que cumprem, quando na verdade não cumprem. Terceira coisa que ele vai alertar é que
o verdadeiro objetivo deles era buscar glória para si. Parte B do verso 13. Mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. O que os falsos mestres estavam ali era para poder contar vantagem e dizer: olha, nós fomos lá e convencemos aquelas pessoas. Vejam só quantas pessoas se circuncidaram. Vejam só quantas pessoas nós conseguimos convencer. Vejam só quantas pessoas se converteram àquilo que nós falamos. Vejam como nós conseguimos arrebanhar tantas pessoas. Eles queriam se gloriar, eles queriam poder contar vantagem pelo fato de terem tantos e tantos seguidores. Não parece algo familiar? Não parece algo contemporâneo? De nós vermos pessoas que estão em igrejas, que dizem pregar o Evangelho, mas que a sua verdadeira intenção é ser reconhecido como um grande homem de Deus, ser reconhecida como uma grande mulher de Deus. Vejam quantas pessoas tem na minha igreja, vejam quantas pessoas tem na minha denominação, vejam quantas pessoas assistem o meu programa de televisão, vejam quantas pessoas fazem o que eu mando quando eu venho à frente e digo para fazerem. Paulo está dizendo que esses falsos mestres queriam glória para si mesmos. Eles queriam reconhecimento para si mesmos. E quanto mais pessoas caíssem na sua lábia, quanto mais pessoas atendessem às suas falsas afirmações, mais eles iriam se gloriar, mais eles teriam motivos para contar vantagem. Então Paulo começa a falar de si agora. Ele diz que eles queriam se gloriar, e agora ele fala no verso 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava fazendo aqui então um contraste. Ele vai dizer: olha, enquanto eles querem glória para si, enquanto eles querem contar vantagem, enquanto eles querem usar vocês para serem reconhecidos como grandes homens, como grandes mulheres, Paulo, eu só quero apontar para a cruz de Cristo. Eu não quero ser reconhecido, eu não quero ter fama, eu não quero ter nenhum tipo de reconhecimento. O que eu quero é que a cruz de Cristo seja conhecida. E quando se fala de cruz, meus irmãos, no tempo vivido por Paulo, a cruz, porque talvez ao longo desse tempo, pelo fato de nós ostentarmos a cruz de tantas maneiras, talvez se esqueça o significado da cruz. A cruz era um instrumento de morte, tortura e vergonha. Eram crucificados os piores criminosos daquele tempo. Tanto que Paulo, por ser cidadão romano, teve o direito de ser apenas decapitado. Ele não foi para a cruz, ele não foi crucificado, porque era uma morte indigna para um cidadão romano. Então Paulo é decapitado por conta disso. Então Paulo está dizendo: olha, esse instrumento que para muitos é vergonhoso, porque imaginem você dizer que está seguindo a um Senhor, seguindo a um Deus que é todo-poderoso, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador, e você afirma que Ele é o sustentador do universo, sendo que Ele foi o quê? Crucificado. Se alguém fosse inventar uma história, inventaria uma história melhor do que essa. Se o Evangelho fosse inventado, ele seria inventado de outra maneira. Porque ninguém, em sã consciência, ia sair por aí contando vantagem que segue um Deus que foi morto na cruz.
Então Paulo está dizendo que ele não se envergonha, pelo contrário, ele se gloria na cruz, ele tem orgulho, porque ele entende que somente pela cruz é que o ser humano encontra a redenção. A cruz é o centro do evangelho, porque é na cruz que os nossos pecados são pagos, é na cruz que a nossa dívida é quitada. É ali que o sangue que nos purifica de todo pecado é derramado, é ali. Então Paulo quer se gloriar unicamente na cruz de Cristo, ele não quer mais nada. E por quê? Então Paulo vai trazer as razões dele se gloriar na cruz. Verso 14, na parte B. Pela qual, ou seja, a cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Paulo se gloria na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo o liberta desse mundo. A cruz de Cristo o liberta dos sistemas desse mundo, das exigências desse mundo, das influências desse mundo. Somente a cruz pode fazer isso. Nenhum outro ritual de outras religiões, nenhuma dos sacrifícios, nenhuma das autoaflições, nada que outras religiões preguem pode nos livrar desse mundo. Só a cruz de Cristo. Por quê? Porque quando somos identificados com Cristo na sua morte, nós morremos para o mundo. E ao morrermos para o mundo, Ele nos faz novas criaturas. Já não somos mais as mesmas pessoas. E todas as exigências da lei são encerradas com a nossa morte. Por quê? Porque o pecado exige que seja morto. O salário do pecado é a morte. Então, quando somos identificados com Cristo na sua morte, quando somos identificados com Cristo na cruz, todas as exigências da lei terminam para nós, porque nós morremos na cruz com Cristo. Então, o preço do nosso pecado foi pago. Então, ele está dizendo que se gloria na cruz, porque o mundo está crucificado para ele, e ele está crucificado para o mundo, está livre, completamente livre. E só a cruz de Cristo pode fazer isso. A outra razão de ele se gloriar na cruz, verso 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então o que importa? Ser circuncidado? Não. Mas não ser circuncidado também quer dizer alguma coisa? Também não. O que Paulo está dizendo aqui, o que importa de fato é que se você realmente foi crucificado com Cristo, e se você realmente é nova criatura. Paulo está dizendo que somente a cruz de Cristo pode fazer isso por nós, por isso ele se gloria na cruz. A circuncisão não pode fazer de nós novas criaturas, e o fato de nós não sermos circuncidados também não garante que nós somos novas criaturas. O que garante nós sermos novas criaturas é o poder da cruz, é aquilo que foi realizado por nós na cruz. Então Paulo se gloria na cruz, porque a cruz o liberta desse mundo, e a cruz faz dele uma nova criatura. Somente pela cruz nós somos feitos novas criaturas. Então no verso 16 ele vai identificar todos aqueles que foram crucificados para o mundo e o mundo crucificado para eles, todos aqueles que são novas criaturas, ele vai identificar essas pessoas com o Israel de Deus, verso 16. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra. Qual regra? Com o fato com a regra de a circuncisão e a incircuncisão não serem coisa nenhuma, de ser nova criatura por causa da crucificação de Cristo. Todos que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Meus irmãos,
Paulo já deixou claro ao longo dessa carta que a verdadeira descendência de Abraão é pela fé. Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que creem no Senhor Jesus, são aqueles que reconhecem os seus pecados, confessam os seus pecados e entendem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E Ele é o enviado de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Esse é o Israel de Deus. Esses falsos mestres estavam querendo introduzir na igreja cristã, introduzir na igreja do verdadeiro evangelho, introduzir elementos da religião judaica. Mais uma vez, isso é atual. O Israel de Deus não tem nada a ver com a bandeira azul e branca, com a estrela de Davi. O verdadeiro Israel de Deus não tem nada a ver com o shofar. O verdadeiro Israel de Deus não tem nada a ver com o candelabro, com a arca da aliança. Nada a ver com isso. Não tem que haver festa de tabernáculos, não tem que haver nenhuma festa do Antigo Testamento, festa de pães asmos, nada disso. O Israel de Deus é aquele que é nova criatura, porque entende que pelo poder da cruz deixou de viver para esse mundo. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Há até hoje entre nós aqueles que querem introduzir as questões da religião judaica no cristianismo. Isso não é bíblico. Isso não é a vontade de Deus. O evangelho se cumpre totalmente na pessoa de Cristo. Se você olhar para todos os elementos da religião judaica, você vai ver que eles apontam para Cristo, sendo que Cristo é a grande revelação de Deus para a nossa salvação. Todas as coisas que nós vemos no Antigo Testamento são sombras que apontam para Cristo. Deus vai nos dando ao longo da sua revelação progressiva no Antigo Testamento todos os elementos de Cristo. E isso, de novo, falando da aula de ontem, isso já está presente em Gênesis. Só em Gênesis. Se nós ignorássemos todos os outros livros do Antigo Testamento, só em Gênesis dava para pregar umas 30 mensagens sobre o Evangelho. Só em Gênesis. Porque o Evangelho está presente desde Gênesis. Quando Deus diz para Eva, diz para a serpente, no meio dos seus decretos punitivos, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, você lhe ferirá o calcanhar e ele lhe esmagará a cabeça. Isso está apontando para a vitória de Cristo. Isso está no capítulo 3 de Gênesis. Se você olha para os sacrifícios que Deus requer de Isaac, quando chega no momento do sacrifício, então Deus provê um cabrito, um cordeiro para substituir Isaac. Isso já aponta para um sacrifício substitutivo que Deus iria realizar. Então você vai encontrar esses elementos todos já no Antigo Testamento. Nós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, são o verdadeiro Israel de Deus. Ninguém deve se constranger a fazer nenhum tipo de ritual, a trazer nenhum tipo de indumentária ou festa da religião judaica, porque tudo isso se encerra em Cristo. Ele é a revelação final do Deus Todo-Poderoso para mim e para você. Ele é a imagem do Deus vivo, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e pertencendo a Ele, nós somos o Israel de Deus. Paulo, então, vai terminar essa argumentação, onde ele já apresentou
quais são os elementos, resumiu, né, quais são as advertências sobre os falsos mestres, dizendo que eles não eram sinceros, que eles eram hipócritas, porque não guardavam a lei e porque eles queriam glória para si. E ele, quando ele vai e aponta para a cruz e diz que a cruz é o centro do evangelho, porque nos livra do mundo e porque faz de nós novas criaturas e faz de nós o Israel de Deus, ele no verso 17 vem e traz o seu testemunho, resumido. Verso 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo foi um homem que foi açoitado, um homem que foi apedrejado, que sofreu naufrágios, e ele carregava essas marcas. Deixa marcado aí, Gálatas, e vamos dar um pulinho lá em 2 Coríntios, volta um pouco. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, versos 23 a 25. Segunda Coríntios 11, 23 a 25. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Só até aí. Imaginem, irmãos, quantas marcas Paulo carregava por causa do evangelho. 5 vezes açoitado, 3 vezes, 5 vezes com chicote, 3 vezes com vara e 1 vez apedrejado. O que Paulo está nos dizendo aqui, quando ele fala sobre não me molestem, porque trago no corpo as marcas de Jesus, ele está fazendo um contraponto com a marca da circuncisão. Ele diz, se vocês querem símbolos visíveis, se vocês querem marcas visíveis da sua fé, se vocês entendem que precisam carregar alguma marca que não seja a circuncisão, vão pregar o evangelho, vão enfrentar as oposições que eu enfrentei, que vocês vão receber as marcas do evangelho. O evangelho ele não precisa de circuncisão. O evangelho ele não precisa de uma marca. Não existe no evangelho, no ensinamento de Cristo, uma marca que seja distintiva. A marca distintiva que Paulo está dizendo é, quando você abrir a sua boca, quando você anunciar o evangelho, você vai ser perseguido. Esses homens não querem ser perseguidos. E a única marca que eles têm para ostentar é a circuncisão. Eu, como não quero agradar a homens, como ele diz lá no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, eu, como não quero agradar a homens, eu, como apenas quero me gloriar na cruz, eu, como já morri para o mundo, eu carrego as marcas de Cristo. Ele não está dizendo que quem não tem essas marcas não é cristão. Ele não está dizendo que quem não tem, quem não foi chicoteado, quem não passou por naufrágio, é menos crente do que ele. Ele está simplesmente falando para os Gálatas que estão inclinados a dar ouvidos a esses falsos mestres, estão atraídos por essa marca. Ele está dizendo, se vocês querem marcas, que sejam as marcas do evangelho, que sejam as marcas como consequências daqueles que pregam
a verdade de Deus, não porque você está se submetendo de novo aos velhos rudimentos da fé, que é uma outra expressão que ele usa aqui no capítulo 3 de Gálatas. São religiões imperfeitas, religiões que buscam que o homem justifique a si mesmo. Ele está dizendo que se você se voltar para a lei, se você se voltar para o judaísmo, é a mesma coisa que você se tornar um pagão. E você está sendo idólatra como qualquer outro idólatra do mundo. Não há, a partir do momento que o judaísmo entende que a salvação do ser humano é pela obediência da lei, na dependência de obedecer à lei, o judaísmo se torna uma religião idólatra como qualquer outra religião do mundo. Então Paulo está dizendo, se vocês querem marcas, carreguem marcas porque pregam o evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, concluindo essa carta e trazendo o resumo final para nós, o que nós devemos então ter em mente? Primeiro, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é tão atual quanto era naquele tempo. Os desafios que ele está alertando às igrejas da Galácia, aos irmãos das igrejas da Galácia, estão presentes hoje. Existem muitas pessoas entre nós pregando que nós devemos fazer isso ou aquilo em adição ao Evangelho. Quando dizemos, olha, basta crer no Senhor Jesus e você será salvo. Aí vai ter aquele que vai dizer, não é só crer no Senhor Jesus, você tem que fazer isso, você tem que obedecer aquilo. Se você não for perfeito nisso, se você falhar naquilo, e você então, aí já é um acréscimo ao Evangelho. Meus irmãos, de novo, Paulo já tratou disso na carta. Nós somos salvos única e exclusivamente pela obra de Cristo. Não há nada que nós fazemos para sermos salvos e não há nada que nós façamos também para que percamos essa salvação. Muitas pessoas vão dizer que essa liberdade é uma liberdade perigosa, porque, então eu posso fazer qualquer coisa. Paulo tratou disso, nós vimos isso. Só para você poder lembrar, volte aí capítulo 5, verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas o quê? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, a verdade de que eu e você somos salvos gratuitamente pela obra de Cristo não é razão para que nós usemos essa liberdade para darmos lugar à nossa carne e sermos guiados pela nossa carne. Mas a verdade é essa: não aceite nenhum acréscimo ao Evangelho. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, é por resposta ao Evangelho. Santificação é algo que Deus opera naqueles que já foram salvos. Não se pode exigir santificação de quem não foi salvo. Mas aqueles que ele salvou, ele está santificando. Então nós vivemos sendo santificados pelo poder do Espírito, mas isso não é condição para a nossa salvação e é resultado da nossa salvação. Porque nós fomos salvos, nós estamos sendo santificados. Então não permita que ninguém acrescente nenhuma exigência ao Evangelho. Não há nada que eu e você façamos para sermos salvos. Nada. Tudo é de Deus. Segunda coisa, aponte sempre para a cruz. Não existe evangelho genuíno que não passe pela cruz.
pregações que falam de riqueza, pregações que falam de saúde plena, pregações que falam de vidas sem problema. Não existe evangelho sem cruz. Não existe pregação do evangelho sem cruz. É necessário entendermos a cruz. De novo, nós podemos ficar confundidos pelo fato de carregarmos a cruz no peito, de termos a cruz na nossa liturgia e nós nos esquecermos o seu significado. A cruz é um lugar de morte, maldição e tortura. Jesus passou pela cruz por causa do meu e do seu pecado. Se a pregação do Evangelho não nos lembra que a crucificação de Cristo é por causa das nossas mazelas, é por causa dos nossos pecados, e que Ele fez isso para que nós pudéssemos ter paz com Deus e sermos reconciliados com Deus, se a pregação do Evangelho não passa pela cruz, ela não é pregação do Evangelho. Pode ser autoajuda, pode ser coach, pode ser um monte de coisas. Você pode sair animado desse culto, você pode sair feliz dessa pregação, você pode sair motivado dessa pregação, mas se não tem cruz, não é o Evangelho. Paulo coloca a cruz no centro do Evangelho e ele diz que é a única coisa na qual ele se gloria. Nós devemos entender o significado da cruz e nos gloriarmos na cruz. O meu valor e o seu valor estão na cruz. Um valor que foi atribuído pela vida de Cristo. E por fim, se tivermos que carregar alguma marca, se tivermos que carregar algo que aponte para a nossa fé, que seja o nosso testemunho. Paulo fala das suas marcas, porque essas marcas apontam para o seu testemunho. Ele não negava a sua fé em circunstância alguma, custe o que custasse. Sofresse o que sofresse. Então, quando estivermos vivendo nesse mundo, trabalhando, nos relacionando, no que for, onde quer que seja, dê o seu testemunho fiel de um homem e de uma mulher de Deus. Não se envergonhe do seu Senhor, custe o que custar. Pode ser que haverá lugares onde nós não seremos bem-quistos, pode ser que haverá lugares que nos rejeitem, que nos fechem as portas, que seja. Paulo suportou coisas piores do que essa. Mas ele não negou a cruz e não negou o seu testemunho. Então que nós também, ao andarmos por esse mundo, ao vivermos nesse mundo, que nós possamos nos gloriar na cruz a ponto de sofrer qualquer consequência por sermos firmes e fiéis à proclamação da cruz. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por essa carta que foi escrita há tantos e tantos anos atrás, numa situação, ó Deus, que parece fazer sentido apenas para quem é judeu e para quem é gentio na Galácia, mas que pelo Teu Espírito nós podemos perceber o quanto essa carta ainda é atual e o quanto, Senhor, ainda vivemos cercados de homens e mulheres que são falsos mestres, como esses que estavam assediando a igreja da Galácia. Homens e mulheres que querem acrescentar coisas ao evangelho do Teu Filho. Homens e mulheres que querem nos convencer
de que há algo que devemos acrescentar, algo que devemos fazer, que existe alguma obra que nós possamos realizar pela nossa salvação. E Paulo nos alerta que qualquer um que crer nisso está sendo de novo submetido à escravidão. Oh Deus, não queremos ser escravos, porque a palavra do teu Filho, o evangelho do teu Filho nos libertou e somos livres da necessidade de autojustificação, livres da dependência da lei para sermos amados, para sermos reconhecidos, para sermos aceitos por Ti. E essa liberdade nos garante que por causa da cruz, por causa da obra de Cristo, feita em nosso favor, nós já somos amados na plenitude do amor de Deus. Nós já tivemos em Cristo todos os nossos pecados perdoados. Nós já tivemos em Cristo toda a dívida paga. Nós precisamos crer. Da mesma forma que Abraão creu quando foi chamado lá em Ur dos Caldeus, da mesma forma que ele creu, e isso lhe foi atribuído como justiça, nós também, quando cremos na obra da cruz, quando cremos no teu Filho, nós também somos declarados justos. Aleluias. Obrigado, meu Deus, obrigado por isso. Que ninguém possa nos perturbar com falsos evangelhos, com falsas religiões que querem nos convencer que nós precisamos nos salvar a nós mesmos, quando a verdadeira religião que vem de Ti nos diz que o Senhor veio nos resgatar. Obrigado, Deus. Obrigado por essa salvação maravilhosa. Leva-nos para os nossos lares em paz. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. E que a Tua palavra fique firme nos nossos corações, para a glória do Teu nome. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.